Vamos cerrar nossos olhos para a gente fazer o agradecimento da noite de hoje. E que assim possamos dizer: Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos por estarmos aqui num só pensamento, numa só ação. Que possamos nessa noite, através da nossa irmã Glória, que ela possa ser bem feliz na sua exposição, para que possamos internalizar todo esse conhecimento que, com muito carinho, ela nos trouxe. Rogamos, ó Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, que envolva a cada um dos irmãos aqui presentes e por todos aqueles que não puderam estar por algum motivo. Que o Pai Celestial nos envie esses amigos espirituais para que, através da cura, possa ser levado a todos aqueles que, nesse momento, passam por situações delicadas e difíceis. E rogamos sempre ao Pai a tua misericórdia para todos aqueles que não pertencem mais a esse plano, para que eles possam ser socorridos de acordo com a vossa necessidade. E rogamos sempre a Casa de Conselheiro, nosso patrono espiritual, que possa nos envolver nesse momento a todos os lares dos irmãos que estão aqui presentes, para que possamos, num só pensamento, numa só ação, levar essas vibrações para todos os irmãos, numa corrente fraternal, e que possamos, nesse momento, através dos nossos pensamentos, envolver o nosso planeta Terra, né, com uma luz brilhante, para que ela possa ser jorrada e envolvida como se tivéssemos de mãos dadas no nosso planeta, para que todos aqueles que nesse momento precisam uma ajuda, um fluido benéfico, que possam ser espargidos a todos os irmãos nesse momento, e que possamos agradecer ao nosso Pai Celestial por esse momento divino de estarmos aqui num só pensamento, numa só ação, e que o Pai possa nos envolver agora e sempre com as graças de Deus. Graças a Deus. Boa noite, né? Mais uma oportunidade de nós estarmos aqui mais para um estudo, e eu agradeço, eu espero que eu possa acrescentar alguma coisa aí do que eu entendi. O tema, né, do nosso livro Nas Pegadas do Mestre é o pesadelo de Loyola, né? Esse Loyola aí é Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus, né? que era os jesuítas, que a gente conhece, que foram grandes trabalhadores aqui no Brasil, na época do descobrimento. Então, ele fala aqui. Então, o pesadelo de Loyola. É interessante, né, que Vinícius, na semana passada, ele vem contar a história de um personagem também importante, que foi Lutero, Lutero, né, ele foi assim o mentor, né, das reformas protestantes, acabou criando, né, não era nem intenção dele, né, e aí agora Lutero ele cria lá aquela bula com aquelas 95 regras que ele estabeleceu, que ele acabou sendo considerado um traidor, né, pela Igreja, em 1517. E essas conversões de Loyola, elas acontecem também em 1517. Isso é muito interessante, né? É a espiritualidade ali conduzindo nossas vidas, né? E a gente não tem nem conhecimento. Então, eu vou fazer a leitura rápida aqui do nosso estudo. O pesadelo de Loyola. Certa vez, quando o fundador da Companhia de Jesus se achava absorto naquela ideia fixa que tanto obcecava de conquistar o mundo, caiu numa sonolência profunda e teve um pesadelo.
viu-se, sem saber como, às portas do inferno e guardava a entrada do Hades, né? Que é como se fosse o portal, né? De um submundo, né? Esse termo é da mitologia grega. Então, ele guardava a entrada do Hades, um luzido demônio. Quer dizer, ele era um demônio, né, que ele tinha lá uma certa luz, né, como ele o via, né, cheio de aparatos, de chavelhos retorcidos, né, tinha um chifre, cauda eriçada, terminando num penacho. O geral o interpela. Estão aí os hereges e os ímpios padecendo a punição justa que merecem? Aí aquele demônio chega para ele e fala assim: enganai-vos, os ímpios e os hereges converteram-se e alcançaram a salvação. Aí, né, Loyola fala assim: já sei, então estão aí os homicidas, os ladrões, os incendiários, os bandidos? Não estão, respondeu, né, o demônio, né? Eles purificaram-se no cadinho da dor, onde expiaram seus crimes e estão salvos. Compreendo agora. Acham-se sob os domínios de Satã os perjuros, os tiranos que oprimiram os povos, os ricos avarentos que menosprezaram a pobreza, os sátiros e os políticos profissionais? Ainda não acertaste. Todos esses pecadores encontram-se na sentença. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O seu meio de reabilitação. Foram redimidos passando pelo que fizeram passar os outros. Nesse caso, ele interpela, né? O inferno não passa de um mito, uma vez que ninguém é condenado, o Hades não é mais que uma ficção cujo prestígio, fundado em mera fantasia, acabará desaparecendo, pondo assim o valor da companhia em perigo? Erraste mais uma vez. O inferno, cujos portais, com ufonia, guardo, né? Com a soberba, né? Com a vaidade dele, e defendo, é uma realidade. Há muita gente cá dentro. Quereis saber quem são os condenados? Aí ele diz, né? São os hipócritas, os falsos mentores do povo que mercadejavam com a religião, abusando da credulidade dos pequenos e corrompendo a consciência dos grandes. São os mercadores do templo, os traficantes da fé, os que devoravam as casas das viúvas e dos órfãos a pretexto de oração. São os embrutecedores da razão, os piratas do pensamento, os inimigos da verdade. São finalmente aqueles que outrora, num brado colérico e rouquenho, chamavam a Pilatos: solta Barrabás, crucifica Jesus Cristo. E aí, nesse momento, né, ele acorda, né? Ele fala: que horrível pesadelo! Esta só lembra o diabo, disse Loyola, erguendo-se espavorido, pois escutava ainda o eco longínquo daquele vozerio que exigia a crucificação do Filho de Deus. Então, essa é a lição, né? E eu gostaria, né, de agradecer
porque eu tive aí o privilégio de poder fazer esse estudo aí, em parceria com a Ana Campos, porque parece que ela que faria o estudo, não sei muito bem lá o motivo, parece que houve algum contratempo, e ela tinha feito o estudo. Acho que fez para a Priscila, né, Ana? Aí, era para a Priscila fazer. E aí foi me passado, né? Só que ela já tinha preparado o estudo para ajudar a Priscila e aí ela me deu o estudo dela, né? Então, tive esse privilégio. Então, assim, vamos contar assim, um pouquinho, né, antes de entrar naquele estudo que ela fez, né, sobre a história de Inácio de Loyola. Né? Pela Igreja Católica, ele é conhecido como Santo Inácio de Loyola. E ele quem fundou, né, teve essa ideia de fundar a Companhia de Jesus. Ele era filho de uma família cristã, que ele tinha uma nobreza rural, né? E ele era um caçula de 3 irmãos, a família toda católica, né? Ele foi batizado, e ele, desde os 15 anos, ele foi trabalhar a serviço, né, do Tesouro Real, lá da Espanha, no reinado lá de Fernando de Aragão. E ele, por ele ter participado, né, desse trabalho junto com o ministro lá, ele foi uma pessoa que ele recebeu assim uma educação muito esmerada, sabe? Ele teve uma formação assim muito boa, né? E ele, além dele ser uma pessoa que ele se aprimorou muito lá nos estudos dele, ele era um exímio cavaleiro e ele gostava muito das aventuras militares. E ele foi um homem, né, que ele se envaidecia muito por conta dessas aventuras. Imagina, né? As bravuras que ele se meteu, né? As encrencas, as mortes, né? Era uma pessoa que ele era muito comprometida. Mas ele se envaidecia daquilo. Mas como Deus, né, na sua misericórdia, ele sempre toca-nos, né, para que a gente vá ter essa oportunidade de transformação. E ele sofreu, né, num desses combates, né, ele foi ferido por uma bala de canhão. E ele ficou com lesões gravíssimas nas pernas, né? E a partir desse ferimento, nesse período que ele teve que se convalescer no castelo da própria família dele, ele não tinha lá aqueles livros, né, de cavalarias que ele gostava de estudar, né, que ele gostava de ler, mas tinha os livros que falavam sobre a vida do Cristo, né, e também tinha sobre a vida dos santos. E como aquela recuperação dele foi muito lenta, né, e ele não podia mais voltar, né, porque ele foi ferido por uma bala de canhão, ele não podia mais voltar para aquelas atividades, né, para aqueles combates militares que ele participava. Então, aquilo fez com que ele parasse, né, para analisar o mundo que ele vivia, aquelas ambições, né? Ele, apesar de ser muito jovem, que tinha em torno de 26 anos, aquilo tocou a vida dele de tal maneira que ele resolveu se voltar para Deus e resolveu se entregar a Jesus. E logo que ele se recuperou, né, que levou um tempo, ele resolveu ir a Jerusalém, fazer lá as peregrinações dele, né? Então, como ele era um católico, ele ia nas igrejas, né? Ele doou a espada dele,
ele doou as roupas dele de fidalgo, ele se modificou totalmente, né? E ele passou a viver como um eremita e como um mendigo, e passou as mais duras necessidades, né? E ele foi, como ele era um homem que tinha um conhecimento, uma escrita, ele era um homem letrado, ele foi escrever um livro, que era um livro de exercícios espirituais. Depois que ele saiu de Jerusalém, ele voltou para a Europa, né? E ele acabou sendo muito perseguido, mas ele despertou nele o desejo de ajudar os outros, né? E com esse intuito, ele começou, através daquele livro que ele escreveu, daquelas escritas, ele achou que seria importante ele criar essa Companhia de Jesus. E foi uma coisa muito importante para a humanidade naquela época, sabe? Porque ele juntou-se com vários amigos dele que estavam com aquele mesmo propósito, e eles se reuniram em Paris, e eles passaram a alimentar aquela ideia para avançar, né, nessa criação, né, da Companhia de Jesus. E assim ele foi com os outros, com alguns companheiros, inclusive, Francisco Xavier, que também depois a igreja, né, o colocou como um santo. Ele foi uma pessoa assim, ele foi considerado até, ele tinha uma atividade dentro da companhia até mais importante do que a do próprio Inácio de Loyola, mas a igreja reconheceu eles depois como santo, né? E eu sei que eles conseguiram essa aprovação lá do Papa, e aí eles fundaram com isso a companhia, né? Em 1541. Então, é só para a gente saber, né? Porque a Companhia de Jesus, principalmente na época do descobrimento do Brasil, ela foi de suma importância para nós, né? Porque muitas das bases do nosso conhecimento, né? Da nossa formação no início do descobrimento, veio através dos jesuítas, né? E a gente também, aqui no Brasil, a gente tem um jesuíta de renome, né? Que é o José de Anchieta, muito importante. Mas aí eu fiz essa tomadinha, né? E aí vou agora fazer os comentários que eu achei muito importante, né? Que a Ana fez. E vou tentar aqui também dar a minha contribuição, né? E ela colocou aqui assim, né? Hoje, né? Temos hoje, e tivemos isso durante toda a história da humanidade, né? Os falsos profetas. Então, quem seriam esses falsos profetas, né? São pessoas que elas usam, né, a religião como uma capa, né, para muitas das vezes colocando o evangelho, né, mas eles querem se aproveitar das pessoas. Como Jesus falou, né, no seu evangelho, que são os lobos em pele de cordeiros. E a gente vê isso, né? Hoje em dia, as TVs, elas ricas, né? Vários programas, você vai ver a TV aberta, é tudo programa protestante, né? Igrejas protestantes, coisas que custa, a gente sabe, tem ideia, né? Que para você poder ter uma emissora de uma TV é um negócio que custa uma verdadeira fortuna. Mas aquilo ali faz que eles vão conseguindo acumular cada vez mais dinheiro, né? E tudo eles usam aquela igreja
para iludir a boa fé, né? Das pessoas mais humildes, principalmente, levando a palavra de Jesus. E muitos acreditam nisso, né? Eles exaltam a Jesus, falam aquelas orações altíssimos, eles falam sempre em nome do Espírito Santo, e aí eles, da mesma forma que lá no passado, a Igreja Católica, né, fazia, e isso era uma das revoltas de Lutero, vendia aquelas indulgências, né, para dizer assim, não, você me paga e eu tenho o poder para te libertar do teu pecado, né? E aí as pessoas acreditavam nisso, pagavam achando que eles iam ser salvos desta maneira, né? E a vida não é assim, né? Então, eles colocam, né, que são considerados esses falsos profetas, e eles têm umas características, que seria a falta do compromisso moral, né, um descompromisso moral. Eles colocam Deus, né, como se Deus fosse um cambista, né? E também se aproveitam, né, da fé cega das pessoas, porque vendendo, né, umas ideias falsas. E como Vinícius, né, faz a colocação dele, né, a gente... e ele é interessante, né, o Vinícius, ele faz uma provocação, né? Ele coloca uma pessoa, né, como o Inácio de Loyola, para poder mostrar, ele a todo momento, Inácio de falar, estão aí, né, no Hades, as pessoas que os tiranos, né? Como é que ele fala depois? Os hereges, os ímpios. E aí, ele, no final, ele fala, não, quem está aqui são os hipócritas, os falsos mentores do povo, os que mercadejavam com a religião, abusando da credulidade dos pequenos, corrompendo consciência, são os traficantes da fé. Olha como ele chama, né? Os piratas do pensamento, os inimigos da verdade. E a gente vê isso, e a gente fica até admirada, né, de ver pessoas que aceitam aquilo como uma verdade, né? E são enganadas, mas elas ainda estão lá dentro o nível do entendimento dela, né? Então, eles nem exigem, né? Quando fala do descompromisso moral, eles não exigem daqueles que vêm a segui-los, eles não exigem que façam nenhum tipo de modificação nas suas vidas. A gente até sabe, né, que assim, eles colocam muitas das vezes as coisas como pecado, né? E aí eles tratam de proibições. Eles colocam, né, é proibido beber, é proibido fumar, lança uma série de proibições. Isso eu já vi que isso, às vezes, para algumas pessoas que estão assim na vida totalmente perdidas, né? E que talvez a doutrina espírita não fosse surtir nenhum efeito em alguns daqueles corações, a gente até vê que algumas pessoas elas conseguem provocar algumas mudanças
nas suas vidas. Eles até... Mas aquilo dali é muito mais, é uma coisa exterior, né? Não não é uma coisa do íntimo, não é uma reforma, como a gente às vezes muito fala, né, no espiritismo, é da reforma íntima, né? É do nosso, que a gente é mais uma reforma exterior, que eu muitas das vezes observo. Ele também, eles falam, né, sempre tratam a questão, né, vinculam essas... São as mesmas indulgências da Igreja Católica, né? Que você vai ter que fazer as doações para que você, muitas das vezes, você vai conseguir se libertar daquilo. E aí, eles acham... Tem 10 minutos. Oi? Você tem 10 minutos. Tá bom, obrigada. Então, eles consideram, né, como se Deus ele fosse cambista, né? Vai fazer trocas, né, por dinheiro, quem dá mais. Não tem nada disso, né? A gente já sabe que Deus não vai negociar nada, até porque não precisa mesmo. Para receber as bênçãos de Deus, a gente sabe que vai ter que seguir o caminho da simplicidade e do amor, né? E tem uma passagem que Jesus fala, né? Que todos nós, para poder alcançar um lugar, né, dessas promessas que ele vem nos trazer, que a gente só vai ganhar essa paz de espírito, né, que pode ser aqui ou num outro mundo, quando a gente daqui desencarnar, principalmente na prática do bem, né? É o bem ao próximo que vai nortear isso na nossa vida. E essa fé cega, né? É como se fosse... a Ana também colocou aqui, né? Que seriam aqueles fariseus da época, né? De Jesus, né? Que eles, doutores da lei, que eles achavam, eles estavam todos certíssimos, né? E na verdade, eles criavam ali um espetáculo, e como se fosse... Mas, na verdade, a gente sabe que eram manifestações de obsessores, né? E eles estavam também totalmente perdidos, né? E Jesus mostrava isso para eles o tempo todo, né? Daí a revolta deles de querer impor, né, o sacrifício e a morte de Jesus, né? Mas Jesus, né, ele nos alerta dessa responsabilidade de quem fala em nome de Deus, né, e que engana o outro, né? E essas pessoas, né, que podemos às vezes até ser nós mesmos, né? Nós vamos, às vezes a gente vamos ser julgados severamente por conta disso, porque às vezes a gente tem que fazer bom uso disso que Jesus nos ensinou, né? A prática do evangelho a serviço do próximo, né? E não fazer uso para tirar proveito para nós, né? Isso vai sofrer consequências disso. Então, Jesus também ele falou, né? Quem enganar um desses pequeninos, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no fundo do mar. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25,
versículo 4, ele fala: Deus não vende os benefícios que concede, não subordina uma soma de dinheiro a um ato de clemência, de bondade, de justiça, de sua misericórdia. Se achamos imoral pagarmos para termos a proteção de um poderoso da terra, seria correto pagarmos pela ajuda do Criador do universo? Então, a gente vê o seguinte, que quem faz uso, né? Ela fez uma colocação também aqui muito boa, que é o seguinte: o dinheiro ele é necessário, né? Porque como é que se vai fazer a manutenção de uma casa, né? De uma obra, seja ela qualquer templo religioso, espírita, católico ou evangélico, se eles não tiverem a contribuição, né? Muitos deles têm pagamentos, né? Você vê que nossa casa mesmo, ela conta com a ajuda, né? Dos colaboradores, dos frequentadores, das pessoas que fazem aquilo de boa vontade. Mas, se for uma casa muito maior, ela vai ter que ter funcionários, vai ter que ter um trabalho, né, profissional. Isso precisa ser pago. Quem tem que pagar acaba que são as contribuições das pessoas que frequentam a casa, né? Então, o dinheiro ele é necessário, mas ele não é para ser usado como barganha, né? Isso não pode acontecer, né? E as 3 pessoas... minutos. Tá, então agora já estou fechando mesmo, né? A gente tem que concluir que Deus não vende os benefícios que concede. E aí, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, porque daqui a pouco a nossa reunião vai ser interrompida, não vai dar nem para a gente fazer nossa prece. Amado Mestre Jesus, benfeitores do bem, te agradecemos pelas bênçãos que recebemos em nossas vidas, por essa oportunidade de nos reunirmos, já fazendo quase um ano, né? Nessas reuniões virtuais, nesses tempos de pandemia, e pedimos a misericórdia, Senhor, para o nosso planeta, para o nosso país, que essas falanges benfeitoras possam auxiliar a tantos, Senhor, que encontram-se perdidos, dirigentes perdidos, auxiliar aos médicos, aos enfermeiros, todos aqueles que trabalham nos hospitais, abençoar, Senhor Jesus, a tantas pessoas doentes. Pedimos a tua misericórdia e a tua proteção. Fica conosco hoje, agora e sempre, e que Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado de amor e venha em socorro. Que assim seja, que os trabalhadores, benfeitores da Casa de Conselheiro possa auxiliar e assistir a cada um de nós, Senhor, levando paz e o lenitivo e o amor para cada um, para os nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, Glorinha, pela sua pesquisa, né?